porque era muito engraçado a representação. Espontânea e, ao mesmo tempo, o conteúdo, dizer, as coisas são assim mesmo, as pessoas argumentam, assim, falam, assim. E na dramatização a gente vê melhor o argumento que está por trás do que quando fala só. Agora, eu acho que nós estamos vivendo na idade de ferro da globalização. Porque é a idade da globalização como homogeneização. Um pensamento único, moda única, consumo único, linguagem única em inglês, o mesmo estilo de formar os executivos, as suas pastilhas, seus termos, suas gramatas. É um imenso processo de homogeneização que interessa ao tipo de produção do capital. Quanto mais ele... Dá para entender porque a minha voz não é muito rápida? Dá. Porque todo o processo nosso de produção, desde Rockefeller, Keynes, etc., é homogeneizar a lista, a série da produção. Uma máquina igual a outra, um produto igual a outro. E isso invadia a cultura também. Quer dizer, eu acho hoje o grande risco da globalização acabar com as diferenças. Destruir as diferenças culturais, linguísticas, os hábitos, as culinárias. Criar um estilo só. Eu lembro o discurso do presidente da Hamburgo, quando inaugurou Pequim. Diz: o hambúrguer aqui de Pequim tem a mesma cara que em Costa Rica, Rio de Janeiro, São Francisco e Oslo. Tem o mesmo tipo de pão, como as mais... Quer dizer, ele criou, como a igreja criou a sua hamburguerização, um para o catecismo para toda a igreja, seja no Alasca, seja aqui, seja na Roma, criou-se um hambúrguer católico. E é a mesma liturgia, o mesmo catecismo, a mesma liturgia oficial, sabe? Que é a onda que eu acho que é a primeira onda da globalização, que eu chamo a idade de ferro da globalização. Mas por ruim que ela seja, ela tem uma vantagem que nós não devemos desprezar. Que ela cria a base material de comunicação, de finanças, de conexão de todos os povos e culturas, dos transportes, que são a base para outras formas de globalização para as quais nós temos que lutar. Que eu acho que a próxima é a globalização política. Isto é, que alguns valores básicos da convivência política é as formas de convivência e as formas de distribuir o poder, formas de participação. E algumas delas calcadas sobre os direitos humanos, calcadas sobre, digamos, a Carta da Terra, calcadas sobre as metas do milênio, que formam um patamar básico em que a humanidade se encontra. Pontos em comuns que não pode faltar. Isso não está ocorrendo. A globalização real que está existindo não é globalização, é ocidentalização do mundo. Ou melhor ainda, americanização do mundo. É o estilo norte-americano de vida que eles estão impondo no Iraque, qualquer parte do mundo. E impõem com muita violência. Seja a violência das armas dentro da guerra, seja a violência simbólica, mediante o controle do imaginário. Então a importância fantástica que Hollywood tem hoje. Porque é a guerra doce, é a guerra que você não... Praticamente eles dominam o imaginário, os cinemas mundiais, impõem aquele estilo, a forma hollywoodiana de fazer o filme, de fazer uma dramatização, de apresentar os artistas, a encenação. Isso é planejado pelo pecado. Isso não é uma coisa que os artistas fazem porque querem. Primeiro é um grande negócio e a guerra ideológica. De ganhar as mentes e os corações das pessoas. E você não precisa usar violência para dobrá-los. Você os conquista por esse estilo de vida. E o pensamento único, que é, no fundo, dizer a única forma de viver humanamente e politicamente é pela forma neoliberal. Todas as demais são atrasadas, são velhas, são... E nós temos bons representantes no Brasil. A maior máquina reprodutora disso é a revista Veja. A revista Veja tem a opção, aquilo que é o caminho americano vale, o caminho brasileiro não vale nada.
Nem Chico Buarque, nem Paulo Freire, nem Felipe Beto, nem Stedley, nem eu, nem nada. Isso é tudo bobageira. Por exemplo, o que eles fizeram com Paulo Freire para a morte dele é um absurdo. Um advogado fracassado, que não deu certo aqui, inventou uma coisa. O Chico Buarque é um esganiçado que só repete a mesma coisa, péssimo cantor, poeta, amigo. Você vai liquidando os ícones nossos que mostram singularidade nossa. Porque é criativo. Por quê? A opção deles é um caminho único. É uma máquina poderosíssima, formada por mentira, falsificação, destruição. O que importa é fazer isso. Então a razão simples, que ri de tudo que não seja isso. Ri e desmoraliza. Lógico, de vez em quando eles entram em cana. Apresentaram o Stedley com 2 chifres, ele processou, levou 300 mil reais. E passou por esse inferno. Coisas desse gênero. Então, eles também. Mas eles pagam. Sabem que o efeito é muito grande e duradouro. Então, há homogeneização, pensamento único, política, em arte. E aí eu acho que é uma opção política nossa. Se a gente não cuida, a gente é conquistado. Porque você vai viver o dia a dia, você quer toda hora estar em conflito com a vida, só cambiando, não mais estabelecendo. E aí vem a opção política. E a gente politicamente se opõe sistematicamente a esse pensamento. Tudo que vem deles eu coloco o pé atrás, e suponho que faça outra opção, não aceito. Como eu estava dizendo, acho que disse hoje, se fazem propaganda desse produto, é isso que eu vou comprar. Esse que eu vou buscar alternativas. Para não entrar no mainstream, como eles dizem, na grande onda. E aí valorizar fundamentalmente o regional, o local, o particular. Porque eles querem acabar com o particular. E querem criar um universal falso. O universal falso é o modo de vida de um particular que é americano universalizar isso. Como se ele fosse universal, não. É a generalização de um particular. Agora transformado como universal. Se você não fizer isso, você está fora da história, você está fora do tempo. Quando o valor é a singularidade que está no rosto de cada pessoa. Você imagina fazer classe em todo mundo, para todo mundo ser como na China agora, né? Na China agora tem toda uma medicina para tirar o... Só uma pequena intervenção. Nessa conjuntura de dominação dos Estados Unidos, né, acho que é interessante a gente perceber que a gente tem alguns pequenos lugares no mundo que a gente pode tomar como exemplo e esperança também. Né? Acho que nem tudo está perdido, né? E a gente pode, por que não tomar, de repente, ainda que a mídia não traz exatamente como é, mas o Chaves, o Oaxaca no México, né? Acho que a gente tem algumas pinceladas aqui e ali que ainda fazem a gente reacender nossa esperança e, poxa, né, vamos fazer diferente, né? Você falou de reinventar, de motivar e contagiar as pessoas a fazer o novo, né? Existe isso, essa conjuntura, a gente sabe. E aí, o que fazer em relação a isso, né? Eu acho que esse ponto é importante. Quer dizer, pode fazer a crítica generalizada, tem que fazer, tem que atravessar a crítica. Mas tem que chegar também aqueles eventos, aqueles brotes, onde o novo está se dando. Por exemplo, eu acho que os fóruns sociais mundiais são manifestação da sociedade civil mundial que está nascendo. Nunca houve. O capital se articulou há muito tempo, se encontra, tem suas instituições, seus congressos, se reúne para as estratégias. De repente, os sindicatos estão fazendo. De repente, os povos alternativos, que são os povos de Porto Alegre, de Seattle, de Gênova, de Barcelona, esses alternativos, se encontram. Eu que participei de vários deles. O importante não são os discursos. São as trocas de experiências. Aquilo de alternativo que estão fazendo e que está dando certo. Aí é fantástico. Fantástico, é um canteiro enorme que dá esperança de que a globalização essa que estão levando, a ferro e fogo, não é a única, está cheia de contradições. Tem milhões e milhões de pessoas que estão fazendo caminho alternativo. Eu acho, por mais que nós critiquemos o mundo muçulmano, o fundamentalista, mas é uma inteira cultura
que se opõem à globalização. E eles têm a chave disso, que é o sangue do sistema capital. Pena que eles são dominados por sheiks extremamente tirânicos, como na Arábia Saudita, que sequer tem Constituição, sequer tem eleição, sequer tem parlamento. Os americanos apoiam. Então, eles, como bloco, se opõem à globalização. E é o intolerável para os Estados Unidos. Eu acho que é importante esse Chaves, que a gente pode fazer mil discussões aí, que é uma das poucas vozes que fala do império e contra o império. Usa a palavra, o império está dominando o mundo, nós somos contra o império. Porque Lula não tem isso também. Fala que o Bush é o diabo. Não, tem que ter desenho na Venezuela, tem que ter entender. Por que não passa no Brasil? Ele tem coragem. Agora ele está sentado em cima de uma arma poderosíssima que nós não temos, daqui a pouco vamos ter. Para ele é a arma do petróleo. O quarto maior produtor do mundo, os Estados Unidos dependem de 40% da Venezuela. É a população, né? É a população. A população não. Embora eles não tenham, pelo que eu conheço lá, os viagens que fiz, eles não têm os movimentos sociais populares que nós temos. Daí há o risco de ele ter um contato direto com o povo e descambar nos pés populistas. Uma coisa é você fazer mediante o povo organizado os seus movimentos, aí você tem que discutir, tem que criar mediações, tem que estratégia, o movimento tem um projeto de país. Quando é uma massa e você vai direto, aí você impõe o seu projeto. É uma forma de dominação, que é o risco da Venezuela. E eu mesmo falei pessoalmente com o Chaves, eu tinha muito preconceitos contra ele depois da conversa, e altamente impressionante. Porque a essência da política é poder decidir. E o nosso presidente tem uma dificuldade enorme nisso. Chaves não decide, vai, uma coisa importante. O segundo é que ele não só, digamos, é contra o império, ele apresenta uma alternativa às alianças, às propostas do império coloca. Em vez da ALCA, que é um projeto americano, a ALBA, conquistar para fazer um projeto bolivariano, nós latino-americanos. E está criando uma televisão alternativa. Graças a Deus que o Lula está ocupando até exposições da nossa feliz da vida, vamos ter uma televisão alternativa, frase alternativa, temos que ter traje no nível Globo, vamos reforçar o mais possível esses computadores em todas as escolas, para quê? Para criar uma forma de intercâmbio de blocos, de alternativas, e aqueles fazedores da opinião pública não são mais os que têm o monopólio. A gente pode quebrar isso. Ele chamou lá o chefão da Globo, o Roberto Conra, ele fez a lista de todas as mentiras, todas as falsificações, distorções que a Globo fez na campanha contra ele. Foi lendo, o cara ia se encolhendo. No fim teve que reconhecer que eles tinham feito uma articulação entre o Estadão, a Folha, o Jornal Globo e a Televisão Globo, para acabar, estourar o Lula. Eles estavam tranquilos que até o fim estavam seguros. O Alckmin vai vencer. Porque na ilusão de que eles fazem a opinião pública. Não souberam que existe todo Mas isso também é algum fiozinho de esperança, né? Que as pessoas não são completamente manipuláveis, né? As pessoas são manipuláveis até um ponto, né? Eles saíram derrotados, todos eles saíram derrotados. Tanto os corifeus deles, a Miriam Leitão, os comentaristas da Globo News, o Nerval Pereira, saíram todos derrotados, porque eles, com as análises deles, de repente nada funciona. Porque essa rede imensa de internet criou listas e mais listas, blogs e discussões, e quebrou a hegemonia deles. Então eles estão se dando conta que há uma outra força, uma rede de formas alternativas de você criar consenso, novas opiniões, etc. E isso é um nível mundial. Lógico que eles vão ter estratégias de contrarrestar isso, de tentar anular, de criar os sites deles, onde eles têm um certo controle. Porque a questão não é não permitir. Permite, mas desde que nos captem. Você acha que essa coisa